Boa tarde, pessoal. Que bom tê-los aqui novamente. Então vamos iniciar. Iniciar, na verdade, não, né? Dar continuidade nessa aula aí de cargas elétricas e vamos falar um pouquinho agora sobre lei de Coulomb. Então, na parte passada, nós vimos que a gente tem basicamente dois tipos de cargas elétricas. São cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas, né? Cargas elétricas de meio sinal, elas se repelem e cargas de sinais contrários se atraem, tá? Mas como quantificar essa força de atração e essa força de repulsão? Isso quem fez foi Coulomb, em 1783, onde ele utilizou um sistema como esse, que é chamado de balança de torção, que nada mais é do que um dispositivo onde tem uma fibra de torção aqui, e na extremidade a gente tem esferas que podem ser carregadas. E com isso, ele media a força de giro, porque ela provocava uma torção nessa fibra, por isso o termo fibra balança de torção, e ele mediu o ângulo de torção. E através desse ângulo, o valor das cargas aqui, ele conseguiu, determinar o valor da força elétrica entre as partículas, tá? Uma representação gráfica, a gente sempre vai ter representação dessa forma para cargas elétricas. A carga sempre vai ser representada pela letra Q, né? No caso aqui o Q1 é positivo e o Q2 positivo também. E representando as forças aqui com a letra F vetorial, ou seja, essas duas forças aqui seguem a terceira lei de Newton, de ação e reação. Ou seja, ela possui o mesmo valor numérico, só que apontam em sentidos contrários. Então, o módulo de F12 é igual ao módulo de F21, ou, vetorialmente, uma é igual ao negativo da outra. Se a gente tiver cargas elétricas positiva e negativa, a gente vai ter aqui a força de atração entre elas. Então, o que Coulomb verificou? Ele verificou que essa força de atração e de repulsão, era diretamente proporcional ao módulo das cargas. Ou seja, quanto maior o valor das cargas, maior o valor também da força. E verificou que era proporcional ao inverso do quadrado da distância. E ele expressou, então, matematicamente, como sendo F igual a uma constante, Q1, Q2, dividido por R ao quadrado. Perceba que é diretamente proporcional ao produto das cargas do módulo e inversamente proporcional à distância, ao quadrado da distância. Quer dizer que se a distância é 2 metros e você passa para 4, a força vai reduzir de 1 sobre 4 ao quadrado. Então, 1 sobre 4 ao quadrado, 1 sobre 16. Então, a força se reduz muito mais com o inverso do quadrado da distância. E aqui a gente pode fazer um paralelo com a força gravitacional. Se vocês lembrarem lá de Física 2, da expressão para a força gravitacional de Newton, diz que F é igual a Gzão, M1 e M2, dividido por R ao quadrado. Ou seja, a gente tem uma constante de proporcionalidade, que é o Gzão, tem o produto entre as massas e o inverso do quadrado da distância também. Então, elas são muito similares. Mas a grande diferença é que a força elétrica ela pode ser tanto atrativa quanto repulsiva, enquanto que a força gravitacional ela só pode ser do tipo atrativa. Tá? E essa constante aqui, ela é nada mais do que uma característica do meio, que é K igual a 8,99 vezes 10 a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb, aonde esse K pode ser escrito como 1 sobre 4 pi epsilon zero, e o epsilon zero é a permissibilidade elétrica do vácuo, tá? Olha aqui, ó. E essa permissividade é dada por 8,25 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado por Newton vezes metro quadrado. Como é do vácuo, quer dizer que a permissividade ela muda de meio para meio. Se você mudar o meio, você vai estar mudando o valor da constante K também. Só que nossos problemas aqui a gente vai resolver sempre considerando o meio como vácuo. Ou seja, o K sempre vai valer 8,99 vezes 10 a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Mas força é uma grandeza vetorial. Então a gente tem que caracterizá-la como uma grandeza vetorial. Para isso a gente tem auxílio aqui de um vetor unitário R, chapéu, que é o vetor unitário que aponta na direção e no sentido da força F.
O vetor unitário, ele serve apenas para isso, para dar direção e sentido, porque o módulo dele é igual a 1. Então, se você pega o valor numérico da força e multiplica por 1, ela continua valendo o mesmo valor, não muda nada. Então, ele só vai dar essa direção e sentido. E perceba que a unidade de carga elétrica, ela também é dada em Coulomb, em homenagem ao Coulomb, por ter expresso, né, a força elétrica de uma forma matemática. Vamos fazer um exemplo aqui que eu costumo chamar de exemplo sorriso, é aquele exemplo mais simplesinho, mais básico que pode ter. Esse é um exemplo clássico, que é muito visto no ensino médio, de duas cargas pontiformes, né? Pontiformes, ou muitos livros colocam pontual. Pontual não significa a carga é uma carga que chega na hora certa, é uma carga que está localizada num ponto, tá? A gente está desprezando as dimensões dessa carga, tá? Então vamos chamar ela de pontiforme, de 0,05 microcoulomb. Estão a distância de 10 centímetros uma da outra. Calcule o módulo da força eletrostática entre elas. Então, primeiro passo, vamos tirar os dados do problema, que são os módulos da carga e da distância. Perceba que a distância aqui está em centímetro, e no Sistema Internacional de Medidas, a distância é dada em metros, você já sabe disso, tá? Então, para transformar em metros, vamos dividir por 100, e a gente vai ter aqui 0,1 metro. Então, vamos jogar na calculadora, a gente vai ter que a força F é igual a K, Q1, Q2, dividido por R quadrado. Tá? Substituindo esses valores, a gente vai obter 2,25 vezes 10 a menos 3 newtons. Então, esse é o módulo da força eletrostática. Perceba que a gente trabalhou aqui com o prefixo micro, que representa 10 a menos 6, e aqui a resposta apareceu um menos 3, que também pode representar um prefixo mili. Então, a gente está trabalhando com números muito grandes e números muito pequenos. Eu sei que vocês sabem fazer essas contas aqui, no próprio punho, sem utilização de calculadora, mas é importante que vocês utilizem o tempo que vocês vão gastar para fazer esses cálculos utilizando a calculadora, ou fazendo no próprio punho. Melhor você reservar esse tempo para você estudar algo mais interessante, porque isso você já sabe fazer. Então, utilize uma calculadora científica, seja ela do celular ou compre uma calculadora científica aí da preferência de vocês. Mas é muito importante para o nosso curso uma calculadora científica para dinamizar os cálculos. Tá? Sistema de forças. E se eu tiver, ao invés de duas cargas, tiver mais cargas? E aí, como é que eu resolvo? Vai resolver da mesma forma, numa soma vetorial. Só que a soma vetorial de todas as forças que estão envolvidas. Então já passa a ser uma situação um pouco mais complexa. Para resolver, tá? Então, se eu tiver várias cargas, a soma total para N cargas vai ser o vetor F12, mais o vetor F13, mais o vetor F14 e assim por diante. Só que vocês devem lembrar lá de cálculo 1, que somar vetor nem sempre é tão fácil como somar escalar, somar números. Então vamos lá. Problema 1. Então, problema 1, letra A. A figura 21.9a mostra duas partículas positivamente carregadas situadas nos pontos físicos do eixo X. As cargas são Q1 de 1,6 vezes 10 a menos 19 e Q2 de 3,2 vezes 10 a menos 19. E a distância entre as cargas é 0,02 metros. Determine o módulo e a direção da força eletrostática exercida pela partícula 2 sobre a partícula 1. Perceba que aqui ele pede o módulo e a orientação da força. Então, para que lado ela está apontando? Então, seria determinar as características desse vetor aqui. A gente tem Q1 e Q2, duas cargas positivas, vai ter uma repulsão, o vetor vai estar apontando para cá, e a gente quer determinar essas características, tanto o módulo quanto a orientação. Então, vamos lá. Vamos calcular o módulo, jogar na expressão da força. Substitui os valores, joga na calculadora, né? Perceba que a distância aqui já estava em metros, então não precisa fazer a mudança na unidade, e vocês vão obter esse valor numérico. Agora, e a orientação? Está apontando para o lado negativo do eixo X. Né? Então, vamos colocar que a força F vetorial agora está apontando para o lado negativo do eixo X, tem esse módulo, e do lado de cá a gente vai colocar o I chapéu, que representa o vetor unitário na direção X. Lembra lá do cálculo 1?
Na direção x, a gente tem um vetor unitário i. Na direção y, a gente tem um vetor unitário j. E na direção z, a gente tem o vetor unitário k. Então, i, j, k são os 3 vetores unitários. E a gente vai utilizar muito eles daqui para frente, tá? Então, perceba que o menos veio porque está apontando para o lado negativo. E o i, o vetor unitário, para indicar a grandeza vetorial aqui dos dois lados. Como ele está apontando para o lado esquerdo, ó, esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus. Então, a gente tem o vetor e o ângulo, e a gente caracterizou todo esse vetor desta forma. Tá? Então, dando continuidade aqui, vamos ao próximo exemplo, letra B. A figura 21,9C é idêntica à figura 21,9A, exceto pelo fato que agora existe uma partícula 3 no eixo x, entre as partículas 1 e 2. E a partícula 3 tem uma carga Q3 de menos 3,2 vezes 10 menos 19. E está a uma distância de 3/4 de R da partícula 1. Determine o módulo e a orientação da força eletrostática exercida sobre a partícula 1 pelas partículas 2 e 3. Então, vamos lá. Perceba que agora a situação é um pouquinho mais complicada, porque você colocou uma partícula 3 aqui. Ó, tá? E a gente quer calcular qual que é a força resultante sobre essa. Então, primeiro vamos desenhar os vetores. Entre 1 e 3, a gente vai ter uma atração. Esse vetor F1, 3. Está mais próximo, então eu coloco um vetor maior. Entre 1 e 2, a gente já calculou. Tem o vetor F1, 2, de repulsão. Né? A força F1, 3 é K Q1, Q3, dividido por 3/4 de R ao quadrado. Esse é o módulo. Vamos calcular primeiramente o módulo, então. Então, vamos lá. Determinar esse módulo. Esse aqui a gente já calculou, depois a gente faz a soma vetorial. Então, substitui os valores. Tome um certo cuidado, porque o 3/4 de R, todo ele aqui está elevado ao quadrado. Muitos alunos acabam deixando isso aqui de fora e não elevam ao quadrado. Então, tem que tomar bastante cuidado na hora de resolver esses cálculos aí. E vocês vão encontrar, depois de bater na calculadora, esse valor. 2,05 vezes 10 a menos 24. Pausem o vídeo, façam um cálculo na calculadora, porque é importante que vocês tenham treino na calculadora aí para resolver esses problemas na hora que for necessário. Escrevendo em forma vetorial, ó, nesse caso ele vai estar apontando para o lado positivo, então não tem sinal de menos, e na direção I. Então, F1,3 é igual a 2,05 vezes 10 a menos 24 newton na direção I. Agora eu vou fazer a soma vetorial. Força resultante é F1,2 mais F1,3. Soma de vetor. Então, vamos escrever os dois na forma vetorial. Menos 1,15 vezes 10 a menos 24 e mais 2,05 vezes 10 a menos 24. Perceba que dos dois lados aqui é I e aqui também é I. Então, eu posso somar essa componente com essa componente, porque são todas na direção I. Somo isso aqui, considerando o sinal de menos, vai dar 9 vezes 10 a menos 25 newtons I. Vai estar apontando para o lado positivo. Então, o ângulo entre x e esse vetor resultante vai estar mais ou menos aqui. É 0 graus. Então, acabamos de resolver a letra B também. Vocês viram que não teve grandes dificuldades, tá? Então, já vamos partir para a letra C.